Então, bom dia, pessoal. Relembrando, né? A gente tá falando, já falou de série de Fourier e chegou na transformada de Fourier, e a definição é essa aqui, tá ok? Que é essa integral de menos infinito até mais infinito, né? De E elevado a menos j ômega t dt, tá? E tem a transformada inversa, né? Transformada inversa, na transformada de Fourier, você pode usar a tabela? Pode e deve, porém, é possível de fazer, tá ok? Bom, a gente começou a falar das propriedades, tá? Das propriedades. Então, a gente, até eu falei, vai ter várias propriedades que interessam para a gente, tá certo? Então, a gente falou da linearidade, tá? A primeira propriedade que a gente mostrou aqui foi a linearidade. Essa a gente vai usar meio que automaticamente, né? Então, é uma propriedade que interessa aqui, porque quando você tiver a soma de transformadas, multiplicação por constante ou coisas do gênero, você não tem que ficar fazendo outras transformadas, você simplesmente aplica a linearidade, tá? Agora, essa aqui, ó, eu não falei, eu falei até do deslocamento no tempo, etc., mas eu não falei, por exemplo, da simetria ou dualidade. Essa aqui, cara, é muito interessante. Por quê? Seguinte, ó, que é, né? O que é essa propriedade? Ela diz o seguinte, ó, vamos supor, aquela, assim, do jeito que está aqui, né, o cara mostra aqui, simplesmente esse cara aqui, você fala, poxa, o que esse cara está querendo dizer com isso? Vocês vão entender o que está dentro dessa fórmula aqui, digamos assim. Isso aqui, ó, quer dizer o seguinte, ó, que primeiro eu vou transformar isso aqui numa coisa talvez mais fácil de vocês entenderem. A transformada de Fourier de f grande de t é igual a 2π vezes a função f pequeno de menos ômega. Não entendi nada, vou explicar. Como é que você faz transformada de Fourier normalmente? Como é que você faz transformada de Fourier normalmente? Você faz assim, você tem aqui a transformada de Fourier de um f pequeno de t, certo? F pequeno, pode ser qualquer coisa. Por exemplo, transformada de Fourier de um delta de t. A gente fez aqui usando, essa aqui não precisa nem saber calcular a transformada de Fourier. Basta, por exemplo, você calcular, usar a propriedade da função delta. É só você fazer isso. Então a gente viu, né, que essa transformada de Fourier aqui vai dar 1. Por quê? Vou colocar aqui, ó. A gente vai botar aqui, ó, a definição. Quem é isso aqui? Digamos, a transformada disso, se eu fosse, a gente sempre usa a letra maiúscula, é como se fosse um delta grande de ômega, tá? Por quê? Porque eu uso a letra maiúscula, né? Aqui a gente não faz f maiúsculo de t, de ômega. Aqui é o delta maiúsculo, que é o triângulo, tá certo? Vocês conhecem mais, inclusive, ele do que o delta minúsculo. E quem é esse cara? Pela definição, integral de menos infinito até mais infinito, de delta de t, elevado a menos j ômega t, dt. Né? Eu tenho que fazer essa integral. Como é que eu faço essa integral? Essa integral, você não precisa nem usar tabelas ou qualquer coisa do gênero. Você pode simplesmente usar a propriedade da função delta, tá certo? Quando você tem uma integral, ó, vou usar uma propriedade que diz o seguinte, ó, integral de menos infinito até mais infinito de delta de t, vou botar aqui g de t dt é igual a g de zero. Ou seja, o que é o g de zero? O g de zero é o g de t
quando o t é igual a 0, certo? Esse é o g de 0, ok? Então, quem seria aqui o meu g de t? Aqui, ó, meu g de t seria essa função aqui, ó. É uma função de t? Ah, mas tem um ômega aí. Sim, mas ela é uma função de t, tá? Esse ômega, nesse caso aí, ele é como se fosse uma constante. Por quê? Porque mas ele não é uma variável, galera, não é porque, olha só, eu estou integrando aqui em t, né? dt. Então, nesse caso aqui, ele não é uma variável, certo? Tanto é que ele vai sobrar, certo? Ah, mas não sobra nada aí. Sobra sim, na verdade, isso aqui vai dar g de t, nesse caso aqui, quando t é igual a 0. O que é isso? É e elevado a menos j ômega t, quando t é igual a 0. O que é isso? E elevado a 0, que é 1. Pronto, já sei que a transformada, né, de delta de t é igual a 1. A gente pode escrever, como a gente faz uma transformada de uma função no tempo e dá uma função na frequência, como é que eu poderia escrever essa função aqui, que é uma constante na frequência? Simplesmente eu poderia descrevê-la assim, ó. É uma função ômega. Esse aqui, ó, seria o delta grande de ômega, valendo o valor 1 para todo ômega. Ou seja, a gente pode falar que delta de ômega é igual a 1, qualquer que seja ômega, certo? É uma forma de você descrever essa função. Tá legal? Ok. O que eu estou falando aqui? Ó, eu estou falando aqui o seguinte, ó. Quem é a transformada de Fourier de f de t? É o f grande de ômega, a gente já viu, certo? Eu estou falando o seguinte, ó, por exemplo, então a gente já viu aqui, ó, que a transformada de Fourier de delta de t é igual a delta grande de ômega, que é igual a 1. A gente viu isso aqui, qualquer que seja ômega, não é isso? Certo? Quem é isso aqui? Isso aqui é a transformada de Fourier, né, de delta de ômega, tá? Olha só, quem é delta de t, se a gente fosse escrever? Quem é delta de t? Delta de t é essa função delta de ômega, trocando o ômega pelo t. Trocando o ômega pelo t. Então, quem seria o delta de t? O delta de t vai ser igual a 1, qualquer que seja quem? O t, vocês concordam comigo? O delta de ômega. Estou fazendo só esse exemplo. O delta grande de ômega é isso aqui. Quem seria o delta grande de t? Seria isso aqui, ó. 1 delta grande de t. Você podia dar um outro exemplo? Eu vou dar um outro exemplo, tá? Então seria isso aqui, tá? Você podia dar um outro exemplo? Eu vou dar um outro exemplo. Deixa eu pegar aqui, na aula passada, deixa eu pegar se eu já tenho aqui uma tabela. Vamos supor aqui que eu já tenho uma tabela. Espera aí. Aqui eu fiz várias aqui usando propriedades. Deixa eu pegar aqui uma que seja fácil, tá? Pronto, essa aqui. Na verdade, qual é a transformada de Fourier desse pulso retangular aqui, ó? A gente fez na aula passada. Transformada de Fourier de RET, aqui a gente chama de T, só que até deu diferente, porque esse aqui deu 2A, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui da aula passada, só um instantinho. Rapidinho. Essa aqui. Tá? Esse aqui, ó. Legal. Então, ó, RET, deixa eu aumentar isso aqui. Essa função aqui, P de T, pulso retangular, né, ela também é chamada de RET. Se eu não me engano, ela é chamada assim, RET de T
sobre tal, né? Então, por exemplo, se eu simplesmente falar het de t, quer dizer que o tal vale quanto? Se eu falar só het de t, o tal vale quanto? 1. Então vai ser um pulso que vai de menos 1 sobre 2 até mais 1 sobre 2. E que tem tamanho A, né? Aqui é A het, né? Ok? Se fosse simplesmente o het tem tamanho 1. Esse aqui, que está aqui, ó, é A het, tá? Ok? O A het fica sendo a transformada, né? Vou até botar aqui na nossa tabela. Não precisa ter colocado assim. Eu posso colocar direto o seguinte, ó. A transformada de A vezes het de t sobre tal vai dar uma função que a gente chama de A vezes tal sinc de ômega tal sobre 2. Da onde você tirou aí, Isabel? Eu fiz isso na aula passada, tá? Então quem não vê a aula passada pode ver lá na internet como foi feito isso, né? Na verdade, a gente só usou tá até aqui, ó. Tá até aqui, pessoal. Eu só usei a definição, tá vendo? Eu peguei e coloquei esse pulso aqui, que é o A het de t sobre tal, eu coloquei ele aqui dentro, né, da minha função, deixa eu colocar aqui, vai ficar assim, ó, transformada de Fourier, vai ficar assim, igual, integral de menos infinito até mais infinito, de A het de t sobre tal, e elevado a menos j ômega t dt. Legal. Quem é que é variável aqui nessa equação toda? É o t. Quem é que é constante? O e, o j, o ômega e o tal. Tá certo? São constantes. Legal? Beleza. Olha só. Se eu vou colocar isso aqui, só para pegar direitinho essa transformada aqui, porque é interessante, ó. Se eu vou pegar isso aqui, esse A het é essa função que está aqui, né? Então ele começa onde? Ele começa em menos tal sobre 2 e ele termina onde? Em mais tal sobre 2, tudo bem? Legal. Quando eu for, e ele vale quanto? Ele vale A. Então essa integral aqui, quando eu multiplicar esse cara de amarelo aqui, né? Esse cara que está em amarelo, quando eu multiplicar pelo e elevado a j ômega t e integrar, o que vai acontecer? Primeira coisa que vai acontecer, os limites de integração não vão ser de mais infinito para menos infinito, vai ser de menos tal sobre 2 até mais tal sobre 2. Quando eu faço isso, eu até posso tirar esse het aqui, né? Porque esse het só está dizendo justamente que ele vale 1, então fica um A. Olha só, essa integral agora fica exatamente essa que está aqui, ó. Tá vendo? Todo mundo acompanhando? Aí como é que você faz essa integral? Isso é uma integral de um A, pode sair para fora, pode ficar aqui, né? Tirar daqui, né? Então, vai ficar aqui de um A, de um E elevado a menos, eu até vou botar assim, um E elevado a AT dt. AT, vou botar assim, BT dt. Só para não confundir com aquele A que está ali grande, tá? Qual é a integral disso aqui? A integral disso aqui, pessoal, é E elevado a BT dividido por B, tá? Ah, não lembro disso. Cálculo 1, tá? Integral de E elevado a AX dx, certo? É E elevado a AX sobre A, certo? Aqui E elevado... Ah, mas não é X. Beleza, é T, galera. Atenção, né? X, T, ômega, o que vocês quiserem, tá? Beleza. Então a gente já viu isso aqui. Aí eu coloquei, substituir aqui, ó. Ficou o A, que multiplica E elevado a menos J ômega T sobre menos J. Por isso que aparece esse menos aqui, ó. Esse menos aqui aparece porque ele está aqui embaixo, né? Aí eu boto ele aqui para cima, não tem problema nenhum.
E aí eu vou substituir os intervalos de integração. Isso eu fiz na aula passada. E aí você vai chegar nessa expressão aqui para a transformada de Fourier. Desculpe, pessoal, estou ruim da garganta. Então, o que acontece? Essa expressão já era a transformada de Fourier. Já está pronta isso aqui. Tá? Essa expressão aqui. Tá? Ah, não chega nessa expressão não. Chega assim, pessoal. Tem que fazer algumas manipulações. Eu fiz. Quem não viu isso, olha o vídeo, tá feito lá na internet, tá ok? Beleza. Só que essa expressão, ó, eu consegui separar nessa parte aqui, ó, que pela fórmula de Euler, depois também vocês podem ver a fórmula de Euler, ela se transforma num seno de ômega tal sobre 2, tá ok? Um seno de ômega tal sobre 2. Peraí, tá, ficou, isso aqui eu entendi que se transformou num seno de ômega tal sobre 2. Ok, onde apareceu esse ômega tal sobre 2 aqui? Eu coloquei. Como assim você colocou? Eu coloquei porque justamente para poder dividir o seno por ômega tal sobre 2. O que acontece? Só tinha J aqui, certo? Então eu tive que fazer uma multiplicação aqui, etc. Eu fiz isso na aula passada. E aí, essa expressão aqui, ó, seno de ômega tal sobre 2 dividido por ômega tal sobre 2, que é um seno de x sobre x, é o quê? É o que a gente chama de sinc, tá? Sinc do que está ali dentro. Então, o que é sinc de x? É seno de x sobre x. O que é sinc de AB? É seno de AB sobre AB. O que é sinc de y? Seno de y sobre y. E assim por diante. Tá ok? Beleza. E aí? E aí a expressão total aparece esse A tal aqui. Notem que eu podia ter desprezado o A, né? Por quê? Isso aqui está dos dois lados. Vocês estão entendendo? Porque eu poderia, quer dizer, desprezado o A. Você não desprezou. Não desprezei porque estava no exemplo. Mas eu podia ter feito só o RET, né? O A, ele aparece porque é uma constante. A linearidade a gente já viu que vale, né? Então, se a transformada do RET, porque eu estou falando o seguinte, se a transformada do RET eu encontro que é o tal sinc, né? O RET de T sobre tal é igual a tal vezes sinc de ômega tal sobre T. Ó, notem que isso aqui é o quê? É um F grande de ômega. Quem é isso aqui? É o F pequeno de T, tá certo? Ok? Se a transformada do F pequeno é o F grande de ômega, o que acontece? Eu tenho aqui, ó, se eu pegar e multiplicar por uma constante, A, aqui vai estar multiplicado por A também. Se eu multiplicar por meio, multiplica dos dois lados. A gente vai fazer isso muitas vezes, viu, pessoal? Tá dando para entender o que eu falei? Beleza. Então deixa eu pegar isso aqui e vou levar lá para cima. Vamos assim, vou copiar. Beleza. E vamos lá para cima, onde eu estava falando das propriedades. Não, lá do outro, até não é nem aqui. É lá no outro. Na outra aula, aqui. Beleza. Ok, vou buscar aqui. Eu estou falando das propriedades, então vamos voltar para cá. É que essa propriedade ela é muito boa, cara. Ela é um pouquinho... A linearidade é ridiculamente fácil. Essa aqui, a prova é fácil, mas eu estava usando um exemplo aqui que não foi muito bom. Então vou apagar esse exemplo aqui, que esse exemplo aqui não tá me ajudando muito. Deixa eu pegar agora e vou colar aquela fórmula que eu peguei. Tá? Colar. Não, ao contrário. Apaga. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Colar. Não colou, hein? Andou. Ele pegou a outra. Saco. Desculpa, galera. Estou enrolado aqui hoje. Deixa eu dar um andu aqui. Pronto. Andou.
faz aqui? Excluir. Pronto. Eu vou lembrar. Então vou escrever aqui. Já sei o que eu vou fazer. Mais fácil. Pronto. Abre uma outra janela aqui. Já resolve o problema. Lá embaixo que eu estava, né? O sync. Ah, a tabela que eu queria aqui, porra. A tabela que eu queria, mas eu fiz o sync, cadê? Aqui, tá aqui. Então, olha só. Eu já sei, então, que é transformada... Aqui, vamos lá. Transformada de... Vou botar só RET, tá? RET de T sobre tal é igual a tal sync de ômega tal sobre 2. Beleza. Vou fechar esse cara para cá. Tá melhor. Ok, vamos lá. Perfeito. Tá, agora vamos olhar essa propriedade aqui. Não vou demonstrar ela por enquanto. Só vou usar ela. Como assim? O que a propriedade diz? Ela diz o seguinte, ó. Se eu pegar a transformada de f grande de t, quem é f grande de t? F grande de t é o f grande de ômega quando ômega é igual a t. Fazendo a troca, digamos assim, quando o ômega é igual a t. Então, por exemplo, ela diz o seguinte, ó, que é igual a quem? É igual a 2π f pequeno de menos ômega. Quem é f pequeno de menos ômega? F pequeno de menos ômega é igual a f de t quando t é igual a menos ômega. Certo? Quando t é igual a menos ômega. Não entendi. Ué, você não pode... Quem é, por exemplo, ó, aqui, quem é esse cara aqui? Não é RET de t sobre tal? Não é isso? Não é uma função do tempo? Não é o f de t? Vamos chamar isso aqui de f de t. Vamos chamar isso aqui de f de t. Certo? Quem é f de menos ômega? Vai ser o quê? Vai ser RET de quem? De menos ômega sobre tal. Concordam comigo? Certo? Se f de t é RET de t sobre tal, f de menos ômega é RET de menos ômega sobre tal. Tudo bem? Função, cara. Só isso. Certo? É legal? E quem é RET de menos ômega sobre tal? É igual assim RET de t sobre tal. Certo? É igualzinho a RET de t sobre tal. Só que, em vez de ser no eixo t, é no eixo ômega. E não é igual? Como assim igualzinho? É igualzinho, porque o que acontece aqui? RET não é uma função par? Lembra que é uma função par? Quando você coloca o menos numa função, quando você inverte uma função par, ela não fica igual? Concordam comigo? Então, o RET, ele é simplesmente o quê? O RET de menos ômega é igualzinho ao RET de ômega, por exemplo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É igualzinho ao RET de ômega. Tá? Então, RET de menos ômega é igual ao RET de ômega. Legal? Beleza. Ok. Estou falando só coisas genéricas. Só estou falando o seguinte, ó. Olha que coisa interessante. Se eu pedisse para vocês, vocês já sabem essa propriedade aqui. Eu vou mostrar. Ela é até fácil de demonstrar, tá? Vou demonstrar ela já já. Agora, olha só. Né? Então, isso aqui quem é? É o f de t quando... Quem é o f de menos ômega? Vou botar aqui, ó, f de menos ômega. É igual a f de t, trocando t por menos ômega. Legal? Tudo bem? Legal. Olha só. Eu acabei de falar para vocês, eu acabei de fazer uma demonstração, quer dizer, fiz na aula passada e fiz hoje de novo, que a transformada de Fourier do pulso retangular de largura tal, o famoso RET de t sobre tal, é um pulso retangular de tamanho 1 e largura tal.
Porque ele vai de largura, porque a largura é tal? Ele vai de menos tal sobre 2 até mais tal sobre 2. Vou colocar o gráfico dele aqui, só para vocês lembrarem, ó. Como é que você fez isso, Abel? Calculei, galera. Fiz a integral. Onde você fez isso? Fiz hoje, rapidamente, e fiz com detalhes na aula passada. Tá certo? Eu acabei de mostrar que a transformada de Fourier disso, se eu passo a transformada de Fourier, vai dar um tal sinc de ômega tal sobre 2. Que função é essa? Eu poderia escrever que era tal que multiplica seno de ômega tal sobre 2 dividido por ômega tal sobre 2, tá? Que é o sinc, tá? A mesma coisa. Isso aqui é o sinc de ômega tal sobre 2. Beleza. Qual é o gráfico dessa função? Uma coisa assim, ó. Vai acabando, vai diminuindo, certo? Aí eu pergunto para vocês, qual é a transformada de Fourier de tal sinc de ômega tal, não tal sinc de ômega tal sobre 2, mas isso aqui, ó, é ômega, né? Isso aqui é quando você está trabalhando com ômega. Isso aqui é o tal sinc de ômega tal sobre 2. Agora imagina que você tem uma função assim, ó. E aqui é o t. E essa função, eu vou chamar ela é o quê? Eu vou chamar ela de tal sinc de t vezes tal sobre 2, tá? Essa função é essa que está aqui. Então, é essa que está desenhada aqui, só que aqui é t, certo? Vamos supor que você queira calcular a transformada de Fourier dela. Aí você fala assim, cacete, estou fodido. Porque imagina, eu vou ter que fazer o quê? Vou usar a definição. Então, vou pegar e vou pegar lá, integral de menos infinito até mais infinito, de quem? De tal sinc de tal sobre 2 vezes t, tal sobre 2 vezes t, porque isso aqui tal aqui é uma constante, viu, pessoal? Né? Vezes e elevado a menos j ômega t vezes dt. Pronto, boa sorte, podem fazer a integral, tá? Como assim? Pô, fazer essa integral. Como é que faz essa integral aí? Por exemplo, eu vou falar para vocês, não é fácil, tá? Eu poderia, por exemplo, né, fazer o seguinte, ó, para tentar ajudar, Isso aqui não é um seno de ômega tal sobre 2 dividido por ômega, não, de ômega tal sobre 2, não. Seno de t tal sobre 2 dividido por t tal sobre 2? Né? Que é o sinc, não é isso? Legal? Tá, e aí? E aí eu podia transformar esse seno aqui num e elevado a menos jt tal. Cara, olha só. Eu não sei fazer essa integral. Eu não sei fazer essa integral. Né? Assim, direto. Eu até posso ver, lembra lá? A gente tem um livro, nem coloquei, tem que colocar para vocês, que é importante. Mas não é assim que vocês vão fazer na prova. Vocês não vão conseguir fazer essa transformada pela definição. Pela definição vocês não vão conseguir fazer. Só que eu acabei de falar o seguinte, cara. Olha só. Eu acabei de falar o seguinte. Presta atenção. Eu acabei de falar de uma propriedade que diz o seguinte. Que se eu pegar a minha função que deu desse lado aqui, deu o quê? Deu isso aqui, não deu? Se eu trocar esse ômega por t, não vai dar isso aqui? Não vai dar o f de t? Concordam comigo? O f grande de t? Isso concorda, olha só.
Isso aqui é o F pequeno de T. Isso aqui é o F grande de ômega, não é? Não é isso, pessoal? Não é? Sim? Quem é o F grande de T? É só trocar o quê? É só trocar o ômega por quem? Por T. Então, quem é F pequeno de T? É tal, sinc, F pequeno, F grande de T. Tal, sinc de T, tal sobre 2. Tudo bem? Não é isso? Não é isso que eu quero descobrir agora, a transformada de Fourier disso? Eu não quero descobrir a transformada de Fourier disso? Aí eu falei assim, vai lá e usa a definição, não foi isso que eu falei? E ficava uma integral louca, não é isso? Só que eu não vou usar a definição, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho uma propriedade que diz o seguinte, que isso aqui vale quanto? Isso aqui vale 2π, F pequeno. Quem é F pequeno? Se F grande é isso, quem é F pequeno? É isso aqui, não é? Não é esse cara aqui? Não é? Quem é esse cara aqui? Esse cara é het de T sobre tal, mas não é F pequeno de T, é F pequeno de menos ômega, então já está pronto. Isso aqui é F pequeno de menos ômega, mas quem é isso? É 2π que multiplica quem? Het de quem? Menos ômega sobre tal. Cara, eu acabei de fazer uma integral dificílima. Eu acabei de fazer a transformada de Fourier desta coisa medonha aqui, multiplicado, eu acabei de fazer a integral dessa coisa medonha aqui, multiplicado por e elevado a menos j ômega t, dt, de menos infinito até mais infinito, e deu um het. Puta que pariu. Tem que confiar pra cacete no Fourier, não é isso? Mas vocês concordam que pela propriedade, tá aqui, não tá? Pela propriedade é isso. Ah, mas esse het é um het de menos ômega. Beleza, como é que desenha isso? Bom, primeiro, het é uma função par. Então, het de qualquer coisa, het de x é igual a het de menos x. Então, eu já posso escrever direto que isso aqui é igual a quê? 2π het de ômega sobre tal. Beleza. O que é isso? Galera, isso é um pulso retangular de largura tal, é largura tal, ok? Só que é uma largura tal em ômega, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Em ômega, assim, ó. Por quê? Porque tal é uma constante, galera. Então aqui, ó, ômega, aqui vai de menos tal sobre 2 até mais tal sobre 2. Qual é a diferença? É que ele é multiplicado por quanto? Por 2π. Então, a altura dele vai ser quanto? 2π. Então, a transformada dessa coisa horrorosa, tá? Vai dar isso aqui, tá? Por quê? Porque a propriedade diz. Eu estou acreditando nisso aqui, tá? Vamos provar a propriedade? Olha como é que é fácil. Puta, chega a ser ridículo, né? Como assim chega a ser ridículo? Eu vou explicar. Olha só. Vocês concordam comigo que isso aqui está correto? Não sei o que é isso aí. Galera, isso é a fórmula da transformada inversa de Fourier. Lembra? Transformada direta, ela é transformada direta de Fourier. F grande de ômega é igual a integral de menos infinito até mais infinito de quem? De f de t, e elevado a menos j ômega t, dt. Vocês vão decorar isso, mas se não decorar, está lá na prova, tá certo? Quem é a transformada inversa? Isso aqui é o seguinte, ó, é quando você faz a transformada de f de t. Agora vamos supor que você queira fazer a transformada inversa de f de ômega. Vai ser quem? Vai ser o f de t, pô. Se eu tenho a transformada de f de t vai dar f de ômega, a transformada inversa vai ser o f de t. Não é isso que eu quero fazer? Eu quero voltar para o tempo? Não é isso que a gente faz toda hora, não fazia lá em Laplace? Só que em Laplace a gente não fazia, lembra? Em Laplace a gente fazia o quê?
Eu tinha até definição, eu até coloquei uma vez só a fórmula da transformada de Laplace inversa. Por quê? Porque era difícil pra cacete. Tá? Beleza. Ok. Então, olha só. Aqui dá para fazer. Aqui vai dar 1 sobre 2π integral de menos infinito até mais infinito de f de ômega elevado a mais j ômega t de ômega. Por quê? Faz sentido, olha aqui. Olha só como é que faz sentido. Em cima, quando você integra em dt, fica só o ômega. Embaixo, quando você integra em d ômega, fica só o t. Certo? Ok? Tudo bem? Então, beleza. Então, isso aqui é a fórmula da transformada inversa. E essa aqui é a transformada direta. Direta. Ok? Legal. Então, aqui, ó, simplesmente eu escrevi a fórmula da transformada inversa. Legal? Se eu multiplicar por 2π dos dois lados, o que vai acontecer com esse lado direito aqui? Né? Vai ficar, esse 2π vai cortar, então vai ficar 1 aqui, certo? Ok? E se eu pegar e em vez de fazer f de t, colocar f de menos t? Se eu fizer f de menos t, tudo que tiver t aqui em cima vai ficar menos t aqui embaixo. Concorda que vai ficar assim? Vai aparecer esse menos t aqui? Concorda? Legal? Olha aqui, ó. Bota aqui f de t. Não dá isso? Não é? Sim ou não? Tá, agora bota f de menos t. Tudo que está do lado direito você vai colocar o quê? Menos t, certo? Agora multiplica esse f de menos t por 2π. Vocês concordam que vai dar isso aqui? Legal? Beleza, agora troca t por ômega. Quando você troca t por ômega, tudo que... Aqui, o ômega t não muda, né? Porque você troca t por ômega 2 vezes. Concorda comigo? O ômega t não muda. Mas aqui muda, não muda? Aqui fica t, não fica? Então, olha só. O que é isso aqui? Isso aqui agora não é uma função de t? Não é como se fosse um g de t, por exemplo? Não é? Mas isso aqui não é a definição da transformada de Fourier de g de t? Não é isso? Se a gente fosse fazer, se isso aqui fosse um g de t, isso aqui não seria a transformada de Fourier de g de t? Isso aqui? Não é? Olha só a definição. Cadê? Está aqui, ó. F de t, bota g de t aqui, ó. Vai dar um g grande de ômega. Não é isso? Não é? Então, olha só. Isso aqui, na verdade, é a transformada do Fourier do f grande de t. Eu acabei de demonstrar que vale isso aqui, galera. Olha só. É só usando a brincadeira de matemática pura. A demonstração é ridícula. É ridícula, porque você só usa as variáveis de um lado para o outro. E eu demonstro a propriedade mais forte que existe na transformada de Fourier, que é a dualidade. Por quê? Porque toda vez, por exemplo, ó, vou dar um exemplo que ela é a propriedade mais forte. Tá? Olha aqui. Vou pegar as tabelas aqui. Tá vendo aqui a tabela? Olha só. Aqui ele diz o seguinte, ó, que a transformada de Fourier de e elevado a menos at u de t deu isso aqui, 1 sobre a mais j ômega. Tudo bem? Legal? Como é que chega aí? Depois eu vou mostrar, tá? 1 mais a mais. Essa aqui, na verdade, é bom fazer. Essa aqui é mais fácil fazendo na mão, tá? Vocês vão ver que é bem fácil fazer na mão. Aí eu pergunto para vocês. Vamos ver se vocês entenderam a dualidade. Não entenderam. Mas vamos lá. Essa aqui é a função x de t e essa aqui é a função x de ômega, tá? Eu disse que a transformada de Fourier disso aqui é igual a isso aqui, certo? Agora eu vou perguntar para vocês, quanto é que é a transformada de Fourier de 1 sobre a mais jt? Notem que essa função escrota, eu não quero nem saber, mas é uma função do tempo, concorda comigo?
Quanto é que é? Olha só. É 2π vezes quem? Quem é o f pequeno? Quem é o f pequeno de t? Quem é o f pequeno de t? É e elevado a menos at vezes u de t, não é isso? Não é? Não é? Mas não é 2πf de t. A propriedade não é essa. A propriedade é o quê? 2πf de menos ômega. Não é isso? Então o que eu vou fazer aqui? Menos ômega. Menos ômega. Ou seja, a transformada de Fourier dessa porcaria aqui. Cara, como é que desenha isso? Isso é uma função complexa, pessoal. Tem parte real e tem parte imaginária. Dificílimo desenhar, tá bom? Não interessa, é uma função no tempo, concorda? Uma função no tempo que tem duas variáveis, no plano complexo, e complicado mesmo, ok? Mas a transformada de Fourier dela é fácil. Como assim é fácil? Isso aqui vai ser e elevado a mais a ômega, u de menos ômega, e multiplicado por 2π. Inclusive, não é nem difícil desenhar isso aqui não, tá certo? Como assim? Ó, vou desenhar a função e elevado a mais a ômega. É uma função assim, ó. Concorda? Por quê? Quando ômega, a não ser que esse A seja negativo, né? Mas vamos supor que ele é positivo, tá certo? Quando o ômega cresce muito, essa função cresce muito, não é isso? Legal? Quando o ômega é negativo, essa função é negativa, supondo A positivo. Aliás, está aqui, ó, A é positivo. Estão vendo? Então, a função é assim. Só que, na verdade, aqui, ó, aqui seria, se fosse só isso aqui seria quanto? Seria 1. Vocês concordam que seria 1? Só que agora vai valer quanto? Vai valer 2π, né? Porque tem um 2π multiplicando, não é isso? Legal. Mas continua assim, porque é uma constante, né? É 2π vezes esse é elevado. Só que eu ainda tenho que multiplicar por isso aqui, que é o u de menos ômega. Isso aqui é uma função em ômega, tá bom? Ok? Notem que essa aqui é uma função complexa, cuja transformada de Fourier dá uma função real. Estão vendo aqui que está dando uma função real? Está dando uma função real. Tá ok? E quando eu multiplico, o que é que acontece? Acontece isso aqui, ó. Essa parte aqui se transforma em zero, porque o u de ômega é 1 para ômega maior do que zero, certo? O u de menos ômega é 1 para ômega menor do que zero, certo? Que é o inverso do u de ômega. Entenderam o que eu estou falando? Ou seja, essa dualidade é uma propriedade absurdamente importante. Por quê? Porque permite, por exemplo, que eu descubra que essa tabela aqui, que tem uma tabela que tem, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linhas, se transforme numa tabela de 20 linhas. Que é só pegar o que está aqui, ó, e fazer o inverso usando a propriedade. Por exemplo, a gente acabou de ver, agora eu vou voltar aqui. A gente acabou de ver que a transformada, nesse cantinho aqui, que a transformada de delta de t é 1, certo? Ok? Quanto é que é a transformada de 1? 2π delta de menos ômega. Concordam comigo? Não é isso? Pensa bem, não estou usando a coisa? Ah, mas isso aí é um delta, então a transformada de 1 é de uma constante, é 2π vezes um delta? É. Quem é delta de ômega? É igual a delta
Quem é delta de menos ômega é igual a delta de ômega. A função delta é uma função par. A função delta é difícil pra cacete, vocês sabem disso, tá? Mas é uma função par. E é fácil até entender isso. Lembra que a gente... Você entende ela quando você lembra disso. Isso aqui não é uma função par? Né? O que é a função par? Quando ela é simétrica em relação ao eixo. Você lembra que a gente simulava o delta fazendo como se fosse isso aqui? Só que diminuindo o tamanho do espaço e aumentando o negócio? Ele continua sendo par. Dá para provar de outras formas, tá? Eu não vou entrar nesse detalhe. Tá ok? Dá para provar de outras formas. Mas se você pensar bem, tá? Dá para provar assim. Tá legal? Então, legal. Ou seja, se eu pegar e fizer a transformada desse sinal aqui, ó, 1 constante, se eu fizer a transformada de Fourier, vai dar o quê? Vai dar um impulso de tamanho 2π delta de ômega. Pô, coisa estranha. É estranho mesmo. Tem umas coisas estranhas. Na verdade, quando você fala que a transformada dá uma função delta, apesar de a gente poder usar isso, a função delta não existe fisicamente, pessoal. Você não pode reproduzir ela. Então, muitas vezes, você não trabalha com transformada de Fourier em alguns casos. Por que você não usa normalmente transformada de Fourier quando o sinal é um sinal constante, assim, quando você está lá fazendo aqueles problemas de circuitos? Usa Laplace. Laplace não dá essas coisas loucas aqui, tá certo? Então, olha, essa propriedade que eu acabei de mostrar é a propriedade para mim mais importante da transformada de Fourier. Por quê? Porque com ela você consegue resolver um monte de outras, você consegue criar um monte de outras transformadas, né? Cada tabela de transformadas, ela fica multiplicada por 2. Cai na prova isso direto. Por exemplo, eu falo assim, ó, questão que está na prova, a tabela que está na prova é essa aqui, ó. É essa aqui, né? Ela é maior do que essa. Ok? Ela é maior, ela tem 2 partes. Ó, tá vendo? Olha a transformada do U de T, como é que é escroto, ó. Por isso que a gente não usa. Porque aparece um delta, tá vendo? Por isso que a gente não usa. Essa transformada do U de T aqui é uma das mais... A demonstração no livro é dificílima, a demonstração que eu vou fazer é facílima, tá? E a gente vai usar, para fazer essa transformada, a gente vai usar uma coisa muito legal, que é a propriedade da derivada. Depois vocês vão entender já da derivada, tá ok? É uma propriedade bem interessante que eu vou demonstrar. Demonstrar não, vou mostrar e depois eu demonstro, tá? Mas olha só, já caiu em prova direto. Já caiu uma prova assim, ó. Calcule a transformada de Fourier. Ó, tá olhando a tabela? Lembra que, vou colocar aqui mais uma coisa. Tá olhando a tabela? Lembra que transformada de Fourier de f grande de t é igual a 2π f pequeno de menos ômega, tá? Propriedade que eu acabei de ensinar. Aí na prova cai assim, ó. Calcule a transformada de Fourier vou botar assim, facilitar bem a vida de vocês, hein? 2 sobre 1 mais t ao quadrado, tá? 2 sobre 1 mais t ao quadrado. Aí você fala assim, porra, não tá na tabela. Beleza, então vou fazer isso aqui, vou fazer integral de menos infinito até mais infinito, de 2 sobre 1 mais t ao quadrado, e elevado a menos j ômega t dt. Boa sorte. Eu não sei fazer essa integral, tá? Eu não sei fazer essa integral, tá? Talvez tenha essa integral lá tabelada em algum livro de cálculo, daqueles de tabelas, etc. Eu não sei fazer, tá? Então o que eu vou fazer? Quando eu não sei fazer a integral, eu olho a tabela. Aí eu olho a tabela desse lado aqui, ó. E elevado, cosseno
U de T, sinal, cosseno, E elevado, RET. Olha o RET aqui, ó, de T sobre tal, ó. Tamanho 1, tá? Tem também o triângulo de T sobre tal. É um pulso triangular de tamanho 1, de menos infinito, de menos tal sobre 2 até mais tal sobre 2, ou seja, de largura tal. Tá certo? É muito legal isso aqui. Isso aqui é bem bonito. Depois eu vou ensinar outro. Tem uma propriedade que é do cacete. Eu vou já falar dela já. Aí você fala, pô, ferrou. Ferrou não, cara. Tem que olhar o lado de cá, ó. Tem que olhar o lado de cá, ó. Aí no lado de cá, tudo que tiver ômega, tu põe o T. Que aí você sabe que se você botar o T, você só usar isso aqui, ó, só multiplicar por 2π e pegar o lado de lá multiplicado com o ômega, onde tiver T, coloca o quê? Menos ômega. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Coloca menos ômega. Então o que vai acontecer aqui, ó? Olha só. Vocês concordam comigo? Se eu colocar aqui, ó, A igual a 1 e ômega igual a T, eu tenho exatamente isso aqui? Concordam? Não é exatamente isso? Beleza, então quanto é que vai ser transformado isso aqui? Vai ser 2π E elevado a menos 1 módulo de menos ômega. Concordam comigo? Por que menos 1 módulo de menos ômega? Ué, porque A igual a 1 e o T igual a menos ômega. Quanto é módulo de menos ômega? Porra, é módulo de ômega, né? Certo? Ok? Por quê? Porque módulo de alguma coisa menos alguma coisa é a mesma coisa. Módulo dá sempre um valor positivo. Certo? Eu poderia deixar até isso assim, não vou nem reclamar se você escrever assim, não. Tá? Pô, como é que é essa função aí? Ah, é uma coisa assim, ó. Essa é uma função interessante. Isso aqui, ó. Tá? Como assim? Ah, olha só. É uma função assim, ó. Vem pra cá. E vem pra cá. Notem que é uma função que, se eu peço a vocês integrarem isso, não é nenhum bicho de 7 cabeças, não concordam comigo? Por que não é de bicho de 7 cabeças? Isso aqui não vai ser um E elevado a um valor negativo? Isso aqui não vai ser o E elevado a menos ômega? E esse aqui também não vai ser... Não é o E elevado a ômega, é E elevado a ômega. Realmente, é E elevado a ômega. Só que o ômega aqui é negativo, concordam comigo? Legal? Certo? Então ele vai tender a zero para cá e aqui ele vai tender a zero para lá. Fazer a integral disso é fácil, galera. A integral de E elevado a x. Tá? Não é difícil. Tá? Não é difícil. Ok? Então dá para fazer isso. Tá? Professor, cai assim na prova? Às vezes o professor faz umas coisas que não é nada... Que assim, não é muito difícil, né? Mas o aluno tem que começar a se... Por exemplo, se eu pedisse para fazer... Eu fiz assim, né? Beleza. Vocês já pegaram ali a ideia, né? Se eu pedisse para vocês fazer o seguinte, ó. Qual é a transformada de Fourier de 3 sobre 7 mais T ao quadrado. Não, 7 mais... Eu vou sacanear mesmo. 7 mais 2T ao quadrado. Aí você fala, porra, professor, não tem isso aí não. Não tem isso aí na tabela não. Tem. É que vocês não estão vendo, mas tem na tabela. Não estou entendendo, não estou vendo. Não está vendo, realmente não está vendo, mas tem na tabela. Quer ver como é que tem na tabela? Olha só. Isso aqui é isso é só quando eu estou puto com a turma, tá? Mas olha só. Você concorda comigo que eu posso fazer isso aqui, ó? 3 dividido por 2 sobre 7 dividido por 2 mais T ao quadrado? Sim? Porra. Chegou onde eu queria. Como assim chegou onde você queria? Olha só. Eu tenho aqui o T ao quadrado. E eu tenho aqui o ômega ao quadrado.
Agora eu só tenho que arrumar as coisas. Como assim arrumar as coisas? Vou arrumar. Olha só, não tem um A ao quadrado aqui, não tem? Tem algum A ao quadrado aqui? Tem, olha só. Se eu posso escrever isso aqui assim, ó, 3 sobre 2 dividido por raiz de 7 sobre 2 ao quadrado mais t ao quadrado. Tudo bem? Tudo bem, pô. Tá certo ou não tá certo? Tá. Raiz de 7 sobre 2 não é 7 sobre 2? Raiz de 7 sobre 2 ao quadrado não é 7 sobre 2? Beleza. Agora eu vou chamar isso aqui de A. Certo? Porra, para ficar um A2 e T2, tinha que ter aqui em cima o quê? Um raiz de 7 sobre 2, não tinha? Beleza. Tem? Não, não tem. Então tem. Se não tem, então tem. Como assim? Ué, multiplica em cima por raiz de 7 sobre 2. Se você multiplicou em cima, você multiplica embaixo. Certo? Por raiz de 7 sobre 2. Certo? Mudou alguma coisa? Não, não mudou nada. Só que agora eu vou fazer assim, ó. Tem um 3 meios aqui, não tem? Esse 3 meios aqui vai ficar dividido por raiz de 7 sobre 2 e vai multiplicar quem? Vai multiplicar raiz de 7 sobre 2 sobre raiz de 7 sobre 2 ao quadrado mais t ao quadrado, não é isso? Não é? Ah, mas eu queria um 2 aqui. Beleza, se você coloca um 2 aqui, o que você tem que colocar aqui embaixo? Um 2. Certo? Pronto, resolveu. Resolveu? Resolveu. Ó, aqui é 3 meios. 2 vezes raiz de 7 sobre 2 vai dar quanto? Raiz de 7. Certo? Então isso aqui vai ficar 3 sobre 2 raiz de 7. Que multiplica quem? 2 raiz de 7 sobre 2. O professor está de sacanagem. Não, não estou. Raiz de 7 sobre 2 ao quadrado mais t ao quadrado. Pronto, galera. Agora eu posso usar a minha tabela. Como assim? Quem é que vai ser o A? Esse vai ser o A. Certo? O t aqui era o ômega ao quadrado, né? Já era um ômega, certo? Ok, isso aqui. Isso aqui é uma constante. Então, quando eu fizer a transformada disso aqui, disso tudo, quando eu fizer a transformada, vai dar a constante, 3 sobre 2 raiz de 7, que multiplica quem? E elevado a quem? Menos quem? Raiz de 7 sobre 2, que multiplica quem? Módulo de menos ômega. Acabei de fazer a porra da transformada. Entendeu o que eu estou falando? Ah, mas porra, então que a transformada disso aqui é isso? Sim. Pô, mas como você chegou lá? Álgebra. Álgebra não é nem cálculo, é álgebra. Certo? Eu arrumei para chegar lá. Como assim? Normalmente eu não faço isso, galera, eu sei. Vocês têm dificuldade nisso, tá? Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando? Dá para você chegar onde você quiser, você só precisa arrumar o que você tem. Vocês entenderam o que eu estou falando? Tá? Então, às vezes, não aparece o que você quer, né? Mas aí você faz aparecer. Como é que você faz aparecer? Você faz, né? Você divide por alguma coisa, você multiplica por alguma coisa, você vai arrumando. Foi o que eu acabei de fazer. Vocês entenderam o que eu fiz? Né? Ah, apareceu uma constante horrorosa. Beleza, cara. Se você não quiser fazer assim, vai em frente. Pega isso aqui e faz a integral de 7 mais 2t2 e elevado a menos j ômega t dt. Né? Porra! É difícil pra cacete fazer essa integral. Tá legal? Eu não tenho nem ideia como faz essa integral. Não tem nem assim, professor de cálculo manda isso pra mim. Eu falei, filho, não sei. Legal é o seguinte, né? Tem uma outra propriedade que é do cacete, mas é do cacete mesmo. Olha só, quer ver uma integral, quer ver uma propriedade que é muito foda? Preste atenção, é muito foda. Olha aqui, vamos supor que você queira saber quanto é que é a integral de menos infinito até mais infinito
de isso aqui, de 3, acabei de fazer essa aqui, né? De 3 sobre 7 mais 2t ao quadrado dt. Essa integral não é fácil de fazer, não. Concorda comigo que não é fácil de fazer? Essa já dá para fazer, né? Essa já dá para fazer. Não é isso? Como assim já dá para fazer? Ó, é o seguinte, ó. Essa aí você pode usar aquelas coisas de arco tangente. Não tem nem ideia como é que faz, tá? Mas eu sei que tem essas aí, quando tem t ao quadrado embaixo, né? Vocês, pessoa de cálculo, deve ter ensinado. Ensinou não? Ensinou, tá? Ok? E é de menos infinito a mais infinito, tá? Porra, essa integral é difícil de fazer, tá? Mas eu sei o seguinte, vocês concordam comigo que eu sei quanto é que é isso aqui, ó? Como você sabe? Eu acabei de calcular. Não acabei de calcular? Não acabei de calcular isso aqui? Quanto é que dá essa integral aqui? Dá 3 sobre 2, 3. Faltou o 2π, né? Tem um 2π aqui, não é? Não é isso? Faltou o 2π, ninguém reclamou, né? Lembra que tem um 2π? Lembra que tem um 2π? 2π f de menos ômega, não é isso? Não é? Faltou o 2π. Então esse 2 aqui vai cortar. Isso aqui deu, na verdade, faltou o 2π aqui. Isso aqui deu, na verdade, 3π sobre raiz de 7, e elevado a menos raiz de 7 sobre 2 menos ômega. Não é? Não é? Legal. Então essa integral, ou seja, a transformada de Fourier disso aqui, que é isso aqui que está aqui, concorda comigo que é isso aqui que deu aqui? Deu quanto? Deu 3π sobre raiz de 7 vezes e elevado a menos raiz de 7 sobre 2 vezes módulo de ômega. Não é isso que deu? Essa integral? Não é? Eu acabei de falar que... Como é que deu essa integral? Por usei a dualidade. Deu. Legal? Não fiz a integral. Tá? Põe ômega igual a zero aqui. Se você colocar ômega igual a zero aqui, você concorda que você vai ter que colocar ômega igual a zero aqui também, não concorda? É a mesma coisa. Não é? Não é? Se você colocar ômega igual a zero aqui, isso tudo vai dar quanto? Vai dar 1, e isso aqui vai dar 3π sobre raiz de 7, não é? Não é? Se você colocar ômega igual a zero aqui, isso aqui vai dar 1. E aquela integral que você queria fazer, vale quanto? 3π sobre raiz de 7. Caralho, foi foda essa aí. Concordo que essa aí foi foda. Vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Eu usei a transformada de Fourier para fazer uma integral escrota pra cacete. Entendeu? Eu usei a transformada de Fourier para fazer. Por quê? Porque quando eu fiz a transformada de Fourier da função, eu cheguei nessa outra função. Só que essa aqui é uma função do tempo, essa aqui é uma função de ômega. Certo? Quando eu peguei essa função de ômega, isso aqui, ó, eu fiz isso aqui, né? O que eu fiz foi isso aqui, certo? Se o ômega é igual a zero, se o ômega é igual a zero aqui, o que acontece aqui? Isso aqui vira 1, e aí fica só a integral do que você quer. É lindo isso, né? Mas é uma fórmula, né? Parece até covardia, né? Usar esse tipo de truque, mas é usado pra cacete, tá? Como assim? Vocês vão ver, né? Por exemplo, vocês vão ver, cara, isso tem muito... Abel, isso não tem aplicação prática nenhuma. Tem, né? Aí você fala assim, como assim tem? Por exemplo, eu quero saber, né, qual é a energia de um sinal, né? Como assim você quer saber qual é a energia de um sinal? Para que você quer isso? Eu quero saber quanto aquele sinal tem de energia. Para fazer a energia de um sinal, você faz isso aqui, ó, integral do módulo do sinal ao quadrado dt,
de menos infinito até mais infinito. Quanto maior a energia, mais forte é o sinal, certo? Legal. Fazer essa integral é fácil? Não, não é fácil, tá? Porém, olha só, você concorda que o sinal, eu posso pegar a transformada de Fourier dele, e aí vai ter um sinal num outro sistema, na frequência, que vai depender de ômega, certo? Que vai depender de ômega, vai ser um x grande de ômega, tá? Esse x grande de ômega são é todo sinal x de t, só que na função em ômega. Eu vou mostrar que a energia do sinal no tempo é igual à energia do sinal na frequência. Aí você fala assim, tá, e aí? Cara, e aí é o seguinte, imagina você calcular a energia de um sinc. Porra, é difícil pra cacete. Concordam comigo? Você vai ter que fazer o sinc ao quadrado. O que é o sinc ao quadrado? Porra, o sinc ao quadrado o sinc não é assim? Já não é uma integral. Se eu mandar vocês fazerem a integral de sinc de menos infinito até mais infinito, vocês não vão ter dificuldade pra cacete? Mas não é difícil não, sabia que não é difícil não? Por quê? Porque é só você pegar e usar a técnica que eu acabei de falar, vai dar uma integral de RET, porra. Como assim vai dar uma integral de RET? A transformada do sinc não é um RET? Então, a integral do cara vai ser exatamente o RET, onde ele corta, inclusive, não é nem o RET, é só saber onde o RET corta o eixo vertical. Vocês vão ver isso, depois eu mostro. O que é sinc ao quadrado? Sinc ao quadrado é uma coisa assim, ó, parece pra caramba em telecomunicações. Aí como é que você vai encontrar a energia desse sinal? Difícil pra cacete. E aí você vai ver que a energia do sinc ao quadrado você pode calcular fazendo a energia da transformada de Fourier do sinc. Muito mais fácil, vai dar um RET ao quadrado. Um RET ao quadrado. O que é um RET ao quadrado? Um RET não é isso? O que é um RET ao quadrado? É isso, porra. Só que se aqui for 2, aqui vai ser quanto? 4. Mas concordam que o RET ao quadrado é igualzinho? Não é? É difícil fazer a integral disso aqui? Cara, não, é muito fácil. Essa não precisa nem saber cálculo. Saber geometria você faz. Concordam comigo? Se você souber geometria você faz. Só saber qual é a área dessa merda. Não é isso? Não é isso, ó. Saber a altura e a largura. Não é? Quando você tem um RET, ele já te dá a largura. Como assim? Não é RET de t sobre tal? Tal não é a largura do pulso? Não é isso? Então se deu, por exemplo, um RET de t sobre 4, qual é a largura? É 4. Certo? Ok? Não é isso? Se for só RET ao quadrado é o próprio 1, né? Porque é 1 vezes 1 é RET ao quadrado. RET ao quadrado de t sobre 4 é igual a RET de t sobre 4, não muda nada. Que é igual a RET ao cubo, que é igual a RET à quarta, que é igual a RET à quinta. Você só está elevando 1, concorda comigo? Você está multiplicando pelo próprio cara e é 1, certo? Não muda nada, tá legal? E aí é muito fácil fazer essa integral. É muito mais fácil fazer essa integral do que fazer a integral de quem? Do sinc. E isso se usa em telecomunicações, mais uma das coisas que vocês vão aprender aqui. Ah, para que eu quero saber isso? Ué, para você saber, por exemplo, quais são as frequências do sinal onde você tem mais energia. Como é que vocês acham que se faz, por exemplo, a transformação para você usar o MP3 de uma música? O sinal de áudio tem uma porrada de frequência. Se você fizer a integral da energia de todas as frequências, você vai ter uma integral daquele sinal de áudio, beleza. Mas isso não é importante, por quê? Porque tem frequência lá, na frequência de 22 kHz, a energia desse tamanhozinho. Para que você quer essa energia? Ou seja, para que você quer essa parte do sinal? Jogar fora. Se você jogar fora, você vai fazer com que esse sinal fique praticamente igual ao que ele é, mas ele ocupe menos espaço quando ele for digitalizado. Vocês estão entendendo? E é isso que acontece quando você trabalha, por exemplo, com o sinal normal de áudio e transforma num áudio MP3. Quanto é que é um sinal normal de música? 60 mega, entendeu? 70 mega uma música no qualidade CD, estéreo. Isso considerando só 2 canais.
certo? E o MP3 dela? 3 mega, 2 mega. Vai depender de como é que o filtro vai cortar. Quanto mais agressivo for, menor vai ser a qualidade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O filtro que você vai usar é na frequência. É isso que é bonito. É assim que vocês vão trabalhar. Ah, mas é só essa aplicação? Não, pô, tem uma porrada de aplicações. Essas aplicações, elas não vão acabar. Vocês estão entendendo? Essas aplicações que vocês têm de transformada de Fourier, vocês vão continuar usando em processamento de imagem, processamento de som, telecomunicações. Telecomunicações, pessoal, é um curso fortíssimo. É pena que o nosso curso aqui ele não tem tanta ênfase assim. Nós só temos um professor de telecom assim mais direto, que é o André, entendeu? Uma pergunta para ele, dá muito mais empregabilidade telecom, por exemplo, do que elétrica propriamente dita. É que a elétrica hoje está bombando por causa da geração. Geração que eu falo, geração particular, digamos assim. Estão entendendo o que eu estou falando? Eletrônica também não sugiro não, porque eletrônica aqui no Brasil é complicado. Se for para fora está tranquilo, mas aqui dentro é complicado. E mesmo assim teria que ser microeletrônica, mais, né? Rafael andou mexendo com isso também, né? Mas eu acho que o legal, apesar de vocês acharem, pô, cara, é muito difícil, isso é muita matemática. Sim, é muita matemática, mas é prático, é usado. Vocês estão entendendo? Não é tipo, estou aprendendo isso, nunca. Fórmula de Bhaskara, nunca mais vou usar, né? Aquele negócio, né? Pior que vai, né? Depende do que você vai trabalhar, tá certo? Ok, mas é o que eu falo, tem coisas realmente que, por exemplo, eu até pensei, quando eu fiz graduação, né? Você é obrigado a fazer fenômenos de transporte. Vocês não fizeram fenômenos de transporte? É obrigado. Todas as engenharias têm que fazer. Aí eu falei, nunca vou usar essa porcaria. Porra, eu comecei dando aula na UEM sendo professor de fenômenos de transporte. Por quê? Porque como não tinha... eu fui contratado teoricamente para dar aula de controle, porque era o pessoal da engenharia química. Mas eu tinha que dar aula de outras coisas, eu era professor colaborador, certo? Eu tinha que dar aula de outras coisas. Aí eles me botaram para dar aula de fenômenos de transporte. Só que eles não botaram na engenharia química, que é uma matéria muito forte na engenharia química. Colocaram na engenharia de produção, que teoricamente é como vocês viram aqui. Poderia ter dado para vocês também se existisse fenômeno de transporte para elétrica. Bom, no Sesumário, quando fui lá, professor da elétrica, eu dei fenômeno de transporte no semestre. Porque eles também estavam com dificuldade de arranjar professor. Né? É aquelas matérias que vocês... na minha época tinha umas matérias assim, bem fora do padrão, mas eu até gostava. Tipo assim, eu tive, não sei se vocês têm, mas eu tive administração, eu tive economia, tá? Mas agora deve ter alguma matéria desse tipo aí para vocês também, não tem? Talvez, sei lá, o que vocês têm aí que é bem diferente? Direito? Não? Oi? Tem organização de empresa. Então, é como se fosse... que a gente tinha lá economia na época, né? Mas, galera, eu me formei em 88, né? Formei, ou seja, em 85, 40 anos atrás, né? Eu estava fazendo economia naquela época, tá ok? Então é complicado. Mas é interessante, algumas matérias dessas a gente fica meio que torcendo o nariz, depois é interessante, né? Eu aprendi algumas coisas legais, né? Mas eram os professores coitados, os professores dessa disciplina. Eram sacaneados demais, porque ninguém queria. Mas tinha que fazer, né? É que aqui vocês, meio que o primeiro ano de vocês, aqui vocês não tem muito isso, a UEM não tem muito isso, mas tem curso de engenharia, não sei se tem agora em outros lugares, não sei se o IME está assim, mas que, por exemplo, eles fazem o primeiro e segundo ano junto, todo mundo junto. Aqui não é assim, né? Então lá no IME era assim, primeiro e segundo ano todo mundo junto. Aí você vê umas matérias que você nunca vai ver, cara. Se você for fazer elétrica. Por exemplo, você vê desenho técnico. Mas tudo bem, vocês fizeram. Talvez vocês ainda tenham que usar, mas, por exemplo, eu vi desenho técnico. Pô, assim, vamos combinar, para elétrica não é uma coisa muito utilizável, mas desenho técnico é complicado mesmo, né? Fazer corte, não sei das coisas, aí ver, né? Olhar, né? Aquelas vistas que vista de cima, vista lateral, e aí o cara faz um corte,
né? Pô, você vai usar isso se você for fazer engenharia mecânica, mas para engenharia elétrica ou civil, talvez, né? Ok? Mas no nosso não, tá ok? Então é isso, pessoal. Hoje não vai ter quadro, não. Tá? Eu só queria mostrar essa propriedade que é das mais importantes. Notem, com essa propriedade eu dobro o número de transformadas de uma tabela. Por isso que eu coloquei. Aí a gente vai fazer outras aqui, tá certo? Algumas a gente vai calcular, por exemplo, ó, essa transformada aqui, ó, por mais estranha que ela pareça, é fácil de fazer, porque, na verdade, olha o que vai acontecer. Quando você faz pela definição, ó, não vai dar 1 elevado a menos AT, E elevado a menos J ômega T, dt? Não é isso que vai acontecer? Não é? Quando você fizer a transformada disso? Não é? Só que aí vai dar de 0 até mais infinito. Por que não de menos infinito até mais infinito? Porque tem esse U de t aqui, concordam comigo? O U de t diz que a função começa em 0, não é? Aí beleza, ó. Isso aqui é uma integral de e elevado a... Isso aqui é uma integral de e elevado a menos a mais j ômega t dt. Concordam comigo que é isso? Não é? Onde esse a mais j, esse menos a mais j ômega é uma constante, não depende do tempo. Concordam comigo? Isso vai dar uma integral de quem? De e elevado a menos a mais j ômega dividido por menos a mais j ômega. Concorda comigo que vai dar isso? Não é? Porque a integral de ax é e elevado a ax sobre a, não é? E aí é fácil fazer a integral, né? Quando você pegar lá no mais infinito vai dar um valor negativo, vai tender a 0. Quando você pegar no 0 vai dar 1, porque vai dar a elevado a j ômega uma vezes 0, que vai dar 0, e vai dar 1, então vai dar 1, vai dar exatamente isso aqui, ó. Vai dar exatamente isso aqui, tá? Porque vai dar 0 menos 1 sobre menos a mais j ômega integral. E aí corta, né? Vai ficar esse negativo, vai ficar 1 sobre a mais j ômega. É até fácil de fazer, tá? Notem que se fosse e elevado a menos at total já não dava, porque aí você ia pegar um valor que ia dar infinito, né? Você não teria integral, né? Tá ok? Ia dar um valor infinito. Legal? Beleza, galera. É isso. Quarta-feira temos mais. Eu vou falar de mais propriedades. Algumas eu vou falar e vou demonstrar. Outras eu vou só falar e vou demonstrar através de vídeo na internet. Depois a gente vai aplicar tudo e vai mostrar em vários problemas. Notem que já tem aqui algumas aplicações. Quer dizer, tem uma propriedade aqui que é muito legal. Muito legal mesmo. Que é essa aqui. Deixa eu ver se está aqui. Deixa eu ver se só está na tabela. Se tem a tabela aqui. Ou tem as propriedades. Não? Não. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Essa propriedade aqui, ó. Aqui tem. Essa propriedade a gente já viu. Deslocamento no tempo. Mas, ó. Esse deslocamento da frequência do cacete. Isso aqui é usado em telecom direto. Mas a mais legal é essa aqui, ó. É você derivar. Lembra como é que a gente fazia transformar de Laplace de figura? Caiu na prova, hein? Lembra? Transformar de Laplace de figura? Tinha uma figura assim. Caiu na prova, né? Outra assim. Outra assim. Aí a gente derivava até só aparecer delta, não é isso? A gente vai fazer a mesma coisa aqui no Fourier, tá? Só que tem um detalhe, você não pode fazer essa técnica quando o valor médio do sinal... O que é o valor médio do sinal? É o valor da integral do sinal de menos infinito até mais infinito dividido pelo tamanho total, de menos infinito até mais infinito. Então, por exemplo, o valor médio disso aqui é 0, galera. Ah, não, mas isso aqui não. Realmente, entre esse ponto e esse ponto, o valor não é 0. Entre menos infinito e até mais infinito, o valor é 0. Concordam comigo? A mesma coisa aqui, ó. Qual é o valor médio disso aqui? Valendo 1. De menos infinito até mais infinito. Vamos ver se vocês sabem. O que vocês acham que é? Meio. Perfeito. É meio. Porque ele vale 1
de zero até mais infinito. E vale zero de menos infinito até zero. Então é meio. Concordam comigo que o valor médio é meio? Então eu não posso usar derivada para fazer esse tipo de coisa. Tá? Por quê? Porque ele tem um valor constante ali que vai dar zebra. Tá certo? Por quê? É porque justamente na derivada, você concorda comigo que se eu tivesse feito um sinal assim, ó? Se eu fizesse as derivadas ia dar a mesma coisa? Porque eu ia derivar aqui ia dar zero. Ia derivar aqui ia dar a derivada do de baixo. Ia derivar aqui ia dar a derivada do de baixo. Ia derivar aqui ia dar a derivada do de baixo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E aqui ia dar zero. Ou seja, quando o valor médio desse sinal, qual é? É esse cara aqui, ó. Vamos supor que esse cara aqui seja 2. O valor médio desse sinal ali, que é parecido com o de baixo tem valor médio 0. O de cima tem valor médio 2. Por quê? Porque ele é 2 o tempo todo e tem um pedaço lá que ele é um pouquinho maior do que 2. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas o valor médio é 2. Aí não pode usar a derivada. Entendeu? E aí eu acabei de explicar porque não pode usar. Concorda comigo que você está pegando dois sinais diferentes que vai ter a mesma derivada, concorda? Então não posso usar a derivada para fazer a transformada de Fourier. Legal? Mas esse é bem forte. Então a gente não pode usar isso. Então eu não posso usar a derivada para fazer esse. Porém, qual é o valor médio desse sinal aqui? 0. Posso usar a derivada para fazer esse? Posso. Tá dando para entender o que eu estou falando? Posso. E aí é legal quando você deriva, ó, dá 0. E aí aparece o quê? Aparece um impulso aqui, concorda comigo que vai aparecer um impulso quando eu derivar aqui? Não é? Não, né? Um impulso de tamanho 2, né? Porque ele vai de menos 1 até 1. Lembra que o salto aqui é... né? Ele vai dar um salto de menos 1 até 0 e de 0 até 1. Então ele dá 2 saltos. Então a derivada desse sinal aqui, ó... esse sinal tem nome. É chamado de SGN. Na verdade, em inglês é... sinal. Como assim? É porque vem do sinal de valor do sinal, né? Mais e menos, né? A função signal, ela é positiva quando o valor do tempo é positivo e ela é negativa quando o valor do tempo é negativo. Ela vale 1 e menos 1. Estão entendendo o que eu estou falando? Legal? E o seu valor médio dela é 0. Aí dá para usar. Aí você usa ela para descobrir a transformada de Fourier desse cara aqui. Vocês concordam que esse cara aqui, se eu botar meio para ele vira um signo? Concordam que o degrau, se eu colocar meio para cima e meio para baixo, ele vira um signo? Não é? Aí eu posso usar. Vocês vão entender já. Legal? Mas aí eu tenho que, para ele fazer isso, vai aparecer uma constante. E aí quando aparece transformada de constante, vocês já sabem que vale quanto? Delta, a gente mostrou. Transformada do delta não vale 1. Transformada de 1 não vale delta, 2π delta. Não é isso que a gente viu lá? Mas então, transformada de constante é constante vezes 2π delta. Certo? Porque constante vezes 1 é constante, né? Legal, galera. Feito. Quem é que chegou depois? Venham aqui, por favor. Oi. Eu cheguei depois. Vamos lá. Mas eu sou DP. No DP não precisa, então não precisa. Mas é que Você quer... não bate horário. Não tem problema, não interessa. Eu não vou ficar fazendo mudanças, não. Quem é DP não precisa comparecer na aula, tá? Mesmo que não bata horário, tá? Quem mais? Não, o meu horário Vamos lá. bate, entendeu? Só que Não bate. Alguns horários se vê. Não. Ai, professora, é que eu esqueci a palavra, mas eu tô matriculada na aula, tipo, não tem coincidência de horário. Então não bate. Então, não tá como DP, no meu horário não tá como Entendi. DP, porque eu tô matriculada nas aulas. Mas não tem problema. Tá. Se for nesse esquema, não tem problema, tá? Fala. Laura. Peraí. Laura Pedroso, é isso? Não, isso, beleza. Quem mais? William. Quem mais? Ana Júlia. Ana Júlia. Quem mais? Bruno Barros. Oi? Bruno Barros. Bruno Barros. Fala. Lincoln. Quem mais? João Leonardo. Leonardo?
João Leonardo. João Leonardo. João Leonardo. Quem mais? Karina Dutra. Karina Dutra. Quem mais? Mais alguém? Professor, eu estava, mas eu demorei um pouquinho para responder, eu não sei se o senhor... Fala. Pedro Gabriel. Pedro. Beleza. Bosa, né? Kaique. Beleza. Falou, Kaique. Beleza. Mas ó, pode avisar os dependentes, os DPs não precisam assistir a aula. Eu não vou ficar fazendo regra diferente não, mesmo que o cara não coincida. Tá? Não precisa. Tá? Mas por quê? O cara, vou ficar fazendo regra para um, regra para outro, fica complicado. Prefiro fazer uma regra só. Dependente não vai ser chamado. Tá ok? Fala. Eu não tenho certeza se eu estou como dependência, mas eu fiz ano passado, não consegui alcançar a média. Não, então você se matriculou, você tem que ver se você está declarando. Se você não passou, você é dependente, está fazendo de novo, então tem que ver, tá? Mas se você não precisa assistir, tá? Os dependentes eu liberei todos, então os outros eu estou pedindo para vir, tá? Existe alguma das aulas que estão lá no YouTube De Fourier? Sim, mas não nesse ainda no início. Tá, não, você vai falando. É assim, tem, mas aí já é. Eu ainda não cheguei para vocês verem tudo. Tá, já dá para fazer alguns, por exemplo. Já dá para fazer alguns. Eu já fiz provas, etc. Por exemplo, essa questão que eu fiz hoje, do 2 sobre 1 mais t ao quadrado, caiu em prova. Entendeu? Caiu em prova. Essa questão é uma questão que, teoricamente, se você bota numa prova, o pessoal pode até achar difícil, mas se tu pensar bem, ela não é difícil. Por quê? Porque tá na tabela. Você só tem que encaixar na tabela. Se coloca 3 sobre 2 mais, que nem eu coloquei 3 sobre 7 mais 2t2, essa dá mais trabalho. Mas está na tabela. Você tem que procurar alguma coisa que... Primeiro você procura no lado esquerdo da tabela, que é o mais fácil. Depois você procura no lado direito, porque o lado direito é uma tabela inversa também, por causa da... Você tem que multiplicar por 2π e trocar o valor de ômega. Entendeu? O valor de t por menos ômega. Tá bom? Tá bom? Nada. Tchau, tchau.